terceiro e último bloco, lamentavelmente, da entrevista com o André Álvares, que é a presidente da divisão de bebidas da PepsiCo. André, chegou a vez da Pepsi-Cola, né? Oba! Que, afinal, o nome da empresa e essa bebida se misturam muito fortemente, né? Começou tudo aí, não é isso? Sim. Então, me fala um pouquinho dessa nova estratégia do Pode Ser, né? Que é exatamente isso que acontece no restaurante. Me explica o que vocês descobriram, como foi e o que aconteceu. Depois a gente quer terminar aqui com os comerciais que vocês fizeram. Tá bom. Como a gente começou a falar disso no outro bloco um pouco, a Pepsi sempre foi uma marca que tinha um respeito e um conhecimento do consumidor brasileiro pelas campanhas globais, por associações com grandes estrelas internacionais. Então, tinha uma estatura muito interessante. O lançamento de Pepsi Twist foi fantástico, né? Também aproximou a marca, trouxe uma verdade de consumo para um produto pronto. Mas a gente sentia que nos últimos anos a gente estava se afastando do consumidor brasileiro e ele via essa estatura, mas não tinha uma proximidade. E a gente sentia que precisava chegar mais perto, né? Com uma verdade que fosse uma verdade da marca, do cenário, do contexto, né? Do mercado no qual a gente atuava. Então, foi um trabalho que demorou mais de um ano, desde adaptar o que era estratégia global para o que a gente ia fazer no Brasil, entender os valores dos consumidores e de uma sociedade brasileira que mudava também, até com essa ascensão de classe C. E depois traduzir isso numa verdade da marca, porque é o que todo mundo quer, achar alguma coisa que seja proprietária exclusiva da marca. E chegamos no Pode Ser, chegamos naquele momento da verdade, onde, né, muita gente, né, passa por isso, de pedir uma opção, não ter, e o garçom oferecer a Pepsi e falar Pode Ser? E falar Pode Ser, né? E não foi fácil aprovar essa estratégia, porque ela é muito audaciosa, né? Audaciosa, sim, ao mesmo tempo... Você está dizendo no mercado, mas é uma realidade, né? Assim, mas essa postura de audácia... Corajosa. É corajosa. Então, assim, não foi fácil decidir por esse caminho, mas a gente, acho que intuitivamente, e também pelas pesquisas que a gente tinha, sabia que aquilo estava no caminho certo, porque o consumidor via aquela verdade, via aquela coragem refletida, e isso se tornava num goodwill que a gente chama, e até uma abertura para a marca, de falar, poxa, que coragem, que legal, que corajoso. E que verdade, né? Porque acho que quando você fala a verdade, o consumidor sente. E falar a verdade é sempre muito poderoso. Então, né, depois de idas e vindas e discussões, e a gente tem a Almap, que é um parceiro incrível, uma agência incrivelmente criativa, competente, que trouxe, né, esse caminho pra gente, fomos com o primeiro filme pro ar. E foi melhor do que a gente esperava. O que vocês querem dizer é que às vezes o Pode Ser, essa opção pode ser melhor do que... Porque o que a gente queria fazer era diminuir uma resistência e abrir a cabeça do consumidor para pensar, mas por que não? Por que não pode ser? Vamos tomar, e de repente me surpreende. Surpresa e agradável. A ideia era justamente essa, era falar não só do produto, também do produto, e que as pessoas se surpreenderiam com o que elas tomariam, mas também falar de uma atitude diante da vida, né? Ou Pode Ser, no fundo, também fala disso, de pessoas que arriscam, que ousam, que tentam um caminho não sempre trilhado e encontram coisas incríveis ao longo dessa caminhada. Então tem uma parte emocional que também é muito forte, que tinha muita ressonância com o consumidor e que está ali, na essência da campanha e do posicionamento. E você falou uma coisa interessante, tem que falar a verdade, né? Na era das redes sociais, não dá para falar mentira. Né? Quando alguém reclama, você pede desculpa. É verdade. Para outros produtos e tal, e tem que falar a verdade, porque a coisa gira mesmo. Então vamos ver o primeiro filme com Paulo Henrique Ganso. Foi esse o primeiro filme? Foi. Então vamos ver o Pode Ser. Já pensou que pode ser muito bom? Tá sobrando ele pro nosso time, pode ser? Pode. Eu? Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Pode ser que tenha justamente o Ganso, né? Essa é a versão curtinha, agora essa é a versão de 15 segundos. O filme de abertura é um pouquinho mais longo que esse e conta algumas situações além dessa. Então tem
Tem a situação do menino que está na festa e uma amiga chega e fala que vai apresentar uma amiga para ele fala, será que vai ser um mico? E de repente é uma menina linda que vem na direção dele. Que explica um pouco a abertura. Que explica um pouco mais. Tem a situação do ganso, tem a situação de um peixe, mas esse foi um dos filmes que lançou a campanha. Do Paulo Henrique Ganso, que realmente você está formando um time de futebol. Pode ser esse menino aí? Pode ser. E justamente... E o interessante, o curioso, que é importante, detalhes são tudo, né? Mas o menino aceita antes de ver, que é o que a gente propõe. Né? Aceita, experimenta e depois você vai se surpreender. Então ele fala, ele não viu que era o ganso quando ele falou que ele pode ser. O menino fala, sobrou aquele ali, ele fala, pode ser, pode. Aí ele olha e essas situações nesse filme que você explicou também são assim, também são assim. As pessoas não veem, aceitam sem saber e de repente tem um presentão. Legal, vamos ver então agora um outro comercial com as gêmeas. Me explica que foi a segunda fase da Essas gêmeas quem são? As gêmeas do Nado Sincronizado, e elas fizeram sucessão. E é uma... Vamos ver o filme e eu conto um pouquinho então, o que evolui nessa segunda etapa da Então vamos lá para o comercial da Pepsi com as gêmeas. Só tem Pepsi. Pode ser? Já reparou que pode ser cada vez melhor? Pode. Só tem lugar no meio, pode ser? Pode. Ei, a gente queria dividir um táxi, pode ser? Pode. Só tem um quarto disponível. Pode ser? Pode. Né? Só tem essa banheira. Pode ser? Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Sensacional. E ela cheia de espuma, ele fazendo a sua coreografia. Não, fantástico. E esse foi um filme, o que eu estava falando, que essa é a segunda etapa da campanha, porque ele abre falando, já reparou que pode ser cada vez melhor? Eu reparei que ele... Então ele já era a segunda etapa. No primeiro era, já pensou que pode ser muito bom? Que é a primeira pergunta, né, que a gente colocava. Na evolução da campanha, a gente já foi para... Tá vendo que pode ser cada vez melhor e ele vai melhorando a cada etapa, que já era essa segunda parte da campanha, e foi sensacional. Esse foi o primeiro filme que a gente fez, inclusive o final foi uma escolha que foi votada pelo consumidor. A gente colocou 3 finais diferentes na internet e os consumidores votaram nesse final, que curiosamente era o que a gente mais gostava também, mas teria ido pro ar com Hoje é o que importante ganhar. você testar pela internet e dar mais recall, né? E na verdade a gente queria envolver o consumidor nessa escolha, né? E tinham 3 finais muito legais, muito divertidos. A gente não conseguia escolher internamente, cada um gostava de um. A gente falou, por que a gente não deixa o consumidor escolher? E aí colocamos na internet e tiveram uma semana para votar e o que ganhou foi pro ar. Ou seja, o sonho de vocês mesmo é ser a primeira opção logo de cara, né? No sentido... sim. Né? Aí acaba essa campanha, o que é uma pena. Não, mas aí a gente vai ter que continuar falando de possibilidades, né? Mas essa estratégia é preparar o consumidor para depois de testar tanto e ver que isso pode ser muito melhor do que ele imagina, para começar a ser a primeira opção dele. Por que não ser a primeira opção? Né? Uma coisa sem nenhum trabalho e que pode ter surpresa mesmo, como foi esse caso das gêmeas. É muita sorte. Quem quer viajar no meio de 2 pessoas, mas essas meninas foi agradável. E olha que legal, a gente exportou a campanha do Pode Ser para fora daqui. Na semana passada, a Espanha lançou o Puede Ser. Eles estão usando a campanha... Esse mesmo comercial? Com o comercial da gente. Tornou-se uma campanha global. Tornou-se uma campanha feita no Brasil. Se ainda não global, mas já está quando é boa, nada contra. Não é boa quando os caras abrigam por um cachorro numa casa que não existe, né? Que nem fizeram comigo aqui. Não, e os países que pediram, não foi a gente que ofereceu, eles que pediram. É porque realmente é um comercial muito legal. Depois tem um com o Joel Santana, não é? Me conta um pouquinho antes da ideia, né? Porque ele começou, quando ele era técnico da África do Sul, não é isso? Começou a falar em inglês. E era uma coisa hilária, bombou na internet divertido. E tal. E vocês tiveram a brilhante ideia de aproveitar como comercial. Ele topou de cara, assim? Como é que foi? Acho que no começo ele estava um pouco reticente, né, de como que ia soar, mas acho que quando ele viu o roteiro e viu que no fundo era muito divertido toda a abordagem e que ele era a estrela do filme junto com a gente, né, e que ele agregava muito e que era muito legal todo o roteiro, ele ficou super feliz. Mas a ideia é muito legal. É muito legal. Né? Agora essa ideia surgiu dele mesmo, né? Surgiu daquele sucesso. Porque se você pegar no YouTube, os vídeos dele daquela época são super vistos. As pessoas acham muito divertidos, muito interessantes. Então,
A agência veio com essa ideia e a gente, quando leram pra gente o roteiro a primeira vez, a gente falou, nossa, sensacional, precisamos fazer acontecer. Então, e deu certo. É o Joel Santana fazendo uma tradução para 2 meninos, para 2 americanas, que estavam lá? Tentando ajudá-los lá. Isso, na conquista. Na conquista. Então vamos ver esse engraçadíssimo comercial da PepsiCo. Vamos lá. Tem Pepsi, pode ser? Pode. It's so wonderful. Great. Cara, como é que a gente fala com essas gringas? Ó, só tem que ter tradutor ali, pode ser? Pode. E o Pico, chá comigo. Leite. Ele quer saber se your dog have a phone. That's so cute. O outro cara quer saber if your father a pilot. Because you are a aeroplane. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Viveu uma Pepsi. Pode tu ver? E o Aeroplane Viveu a Pepsi, pode tu ver? Realmente o redator foi brilhante, na escolha desse roteiro, né? E como é que foi o resultado? Sensacional. Não, antes da gente entrar no ar, só quando a gente começou a alimentar nas redes sociais, já começou a bombar no Facebook, em tudo quanto é lugar, e as pessoas dando like, compartilhando, e não, foi o máximo. E logo depois ele também foi movimentado, né? Foi para outro clube, então deu muita mídia, assim, foi fantástico, fantástico. E a lembrança e a associação com a marca foram muito fortes também, porque às vezes você tem comerciais muito legais, mas que é muito legal a piada, mas você não relaciona com a marca. Como a campanha já vem de muito tempo e ela constrói em cima de uma coisa que já tinha, a relação também com a marca foi muito forte, o que é ótimo, porque pode to be, pode to be, né? O do Roberto Alibi, quando esteve aqui há um tempo atrás, ele me disse o seguinte, que um comercial que tem 30 segundos para vender alguma coisa para o consumidor. Portanto, tem a obrigação de encantar o consumidor. E quando eu estava passando, a primeira vez que eu vi, não sei que programa foi e tal, o meu filho, você já viu esse comercial? Presta atenção. E eu olhei de cara, bateu. Porque geralmente a gente tem que ver 3 vezes, né? De cara foi muito engraçado. Então você vai fazer tem um compromisso comigo. Tem continuidade essa campanha? Vai continuar? Tem continuidade. Se utiliza as redes sociais, então manda para mim no nosso programinha aqui, eu mostro aí para vocês que tem muito acesso, tá bom? Muito combinado? Bom. Combinadíssimo. André, eu te disse no início, como tradição, nós temos aqui, lamentavelmente, estamos no final da entrevista, podia ficar com você aqui mais uns 3 anos e meio conversando, está muito agradável, mas nós temos como tradição perguntar aos nossos convidados, aos executivos que vêm aqui, que aconselhamento você poderia dar aos internautas, milhões, milhares aí de internautas que estão nos vendo, e essa entrevista vai ficar no site da Jovem Pan, aqueles que estão preocupados com o primeiro emprego, né? Coisa que nós já tivemos, temos até hoje, né? O que vai ser do nosso futuro, né? Então, que princípios que eles têm que ter de vida e princípios profissionais para um dia terem uma posição de comando como você tem hoje? Não necessariamente na Pepsi, em qualquer desafio da vida. É difícil dar conselho, mas eu acho que de verdade, a gente tem que procurar ser o melhor que pode ser naquilo que escolhe. Né? Porque eu acho que com isso vem todo o resto, né? Vem o prazer, vem a recompensa, vem o reconhecimento, vem a satisfação pessoal de sentir que você está fazendo a diferença, porque você faz a diferença quando você é muito bom naquilo que você está fazendo. Então, assim, acho que a gente tem que buscar melhorar sempre, aprender sempre, ser um eterno curioso, ser um eterno aprendiz, né? O mundo está aí cada dia apresentando coisas novas pra gente. Vamos ter curiosidade para descobri-las. Tem que aprender sempre. André, muito obrigado por sua visita, viu? Foi um prazer. Volte sempre, tá? Tá bom. Não esqueça do compromisso que você tem comigo, lançar algumas coisas aqui no nosso programa, Tá bom. porque eu sou fã da marca e realmente é um assunto delicioso que eu sou apaixonado e você realmente colaborou muito com o nosso programa. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Legal. Essa foi Andréia Álvares, que é presidente da divisão de bebidas da PepsiCo, que deu um show de muita competência e também muita simpatia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.